todos! Bom dia, Marques e Stefano em São Paulo, amigos queridos que estão sempre sintonizados com a gente, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Eu não sei se vocês viram, logo no meu story aqui, ontem ou anteontem, não sei, no Facebook, eu coloquei o agradecimento a todos vocês pelas 350 mil views, né, que obtivemos, 350 mil curtidas, que foi informado pelo Facebook tão somente este ano, né? Então a gente fica muito feliz, isso representa uma possibilidade, quem sabe, de chegarmos ao final do ano com mais de 1 milhão de curtidas, e a gente fica muito feliz. Tem que fazer os cálculos, saber direitinho e tal, mas é muito importante a presença de todos vocês. Um abraço para o Felipe Ferraz, para o Alexandro Castro de Oliveira, não é? Estamos começando o programa, mais uma vez com vocês. Hoje teremos aqui o nosso queridíssimo Dr. Luiz Aibinder, que você vê ali, lá, enquanto a Samira coloca direitinho as coisas aí para funcionar. Muito bom dia, Dr. Aibinder. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Pois é, Dr. Aibinder agora também está com um mini programa, seria isso, no Instagram, não é isso? Estou usando agora o Instagram certo. Há pouco tempo. Pois não. Apoio muito ainda do Instagram, ainda não domino a ferramenta. Certo. Eu tenho uma live, uma transmissão ao vivo. Sim. Segunda, quartas e sextas. Certo. Dura 1 hora. A partir de 8 da noite, né? De 8 às 8h45, mais ou menos, para não estourar o horário. Entendi. Senão eles cortam depois. Eles cortam, Então eu tenho 1 hora falando sobre psicologia, as pessoas fazem perguntas. Certo. Uma pergunta sobre psicologia. E qual é o nome do programa? Como a pessoa procura no Instagram? Psicólogo Aibinder. Psicólogo Aibinder, com a participação também do Sérgio. Do professor Sérgio Monteiro. Professor Sérgio Monteiro. Brevemente estaremos aqui com ele também, participando. Já esteve aqui também. Ele fala muito bem sobre empresas, sobre problemas profissionais. É uma pessoa qualificada. Eu vou pegar a área pessoal. Que bacana. E eu vou fazer, já comecei a fazer, fiz um teste, foi aprovado por você, né? Uma honra para mim. Uma transmissão de 1 minuto. De 1 minuto, de muita qualidade. Aliás, coisa que um amigo também está fazendo na Rádio Tupi, no programa do meu querido amigo de tantos anos, do Francisco Barbosa. Não é isso? Diariamente você vai lá com uma pílula, por assim dizer, de 1 minuto, mas incentivando as pessoas, não é isso? Incentivando, esclarecendo. Por incrível que pareça, tem tido muita força de utilidade. Mas não tenha dúvida. 1 minuto. Aliás, o Rio de Janeiro é testemunha da qualidade do amigo, né? A gente acompanha há muitos anos, o Aibinder durante muitos anos esteve na bancada do nosso querido Haroldo de Andrade, o pai, o Haroldão, né? Na época que também eu estava na Globo, né? E eu passava a ouvir todos nós aprendemos muito com aqueles debates maravilhosos do pai, do Haroldo. Falar em Haroldo, eu quero mandar um abraço para o Haroldinho, que mandou aplausos para o programa meu, elogiando, e qualquer dia também há de estar aqui conosco. Mas eu volto já falando com o Dr. Luiz Aibinder, né? Vamos falar a respeito do comportamento, que é muito importante, né? De repente você está aí um pouco chateado. Eu acho que nós todos do meio artístico estamos realmente um pouco mais tristes, né? Por causa do falecimento do Gabriel Diniz, né? Esse cantor que fez muito sucesso e foi meteórico, né? Com Jennifer, né? O nome dela é Jennifer, né? E a gente, eu sinceramente, eu acompanhei a carreira dele a partir desse sucesso, não o conhecia antes, e ficava impressionado com cada apresentação dele, pela alegria dele. É inevitável, ontem caiu o avião, esse moço morreu com mais 2 pessoas que estavam ali, o piloto e o copiloto, que estavam dando carona para ele. Infelizmente morreu aos 28 anos de idade, não é? A gente sempre fica chateado com isso. O Carol Silva, bom dia, querida. E eu tenho aqui, pedir licença ao pessoal do Balanço Geral da Record, porque eu tenho aqui uma matéria pequena
que fala a respeito do acidente. Você vai ver ali à esquerda, aqui de amarelo, vou botar até a setinha para você ver, né? Os bombeiros já, no caso, resgatando apenas o corpo, porque já sem vida, né? E aqui também o verdadeiro charco em que o avião caiu. Infelizmente, depois de ter decolado para Salvador, que iria para Maceió, mas não chegou a termo. Vamos ver essa matéria muito bem feita pela Record no Balanço Geral. Fabiola Heipert vai falar sobre a assessoria de imprensa do cantor Gabriel Diniz, que já recebeu também a informação de forma oficial a morte de um dos cantores mais tocados aqui no Brasil neste ano de 2019. Eu já tenho uma nota oficial aqui que diz o seguinte: a Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipe estão todos muito abalados com esta triste notícia que pegou todos de surpresa nessa manhã. Com muito pesar, confirmamos a morte do Gabriel Diniz e de todos os tripulantes. O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe no começo dessa tarde. Sua alegria estará para sempre em nossos corações. Não deixaremos perder a sua irreverência jamais. Você conquistou uma nação com seu trabalho e carisma. Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos. Olha, a nota oficial da assessoria de imprensa fala em bimotor, mas a gente percebeu ali que era um monomotor. Inclusive, o jogador Roberto Carlos, jogador do Real Madrid, um dos mais famosos jogadores, está assistindo a gente em Madrid, fã do Gabriel Diniz, está lamentando aqui a morte do cantor Gabriel Diniz e falou um pouquinho sobre essa aeronave. Pois é. Muito bem, Fabiola Heipert. A Fabiola fez essa reportagem, o pessoal da Record está sempre aí acompanhando direitinho as coisas que acontecem, e a gente aí teve aí pelo menos o intuito de fazer uma homenagem a esse rapaz, porque a gente imagina, e não somos nós os donos da vida, né, que todo mundo deveria ser longevo, né, que todo mundo deveria morrer de velhice e tal, mas nem sempre isso acontece. E quando acontece uma morte assim prematura, no auge do sucesso, esse menino ia para Maceió, onde estavam os seus pais. Ele na verdade é da Paraíba, mas seus pais foram lá porque lá estava sua noiva, que aniversariava no dia de ontem. Ele ia lá para comemorar o aniversário da Caroline, a noiva, e infelizmente aconteceu esse acidente fatal. E o que a gente tem que fazer é lamentar profundamente, né, pedir que ele esteja num bom lugar e que, sobretudo, a família seja consolada dessa situação tão difícil e que, obviamente, a gente tinha que falar logo na abertura do programa. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o Bruno Nascimento, vida que segue, porque a vida tem de seguir, né? Enquanto a vida, há esperança. E, na verdade, meus amigos, a gente vai agora para aquele momento de oração, aquele momento de fé, não é? Onde você acompanha o programa, já está habituado. No rádio também, tradicionalmente, a gente apresentava sempre a prece de Cáritas. Então, vamos a ela. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, um abraço para o querido Moisés Fux, grande jornalista, nosso amigo. Eu já tive a oportunidade de fazer vários debates com ele, até já convidei uma vez para ele participar aqui, mas quem sabe um dia ele possa vir. É um jornalista de grande talento, foi professor durante muitos anos da própria universidade. Então, um abraço grande, Moisés, prazer em sabê-lo com a gente. O Anicácio Lopes também está assistindo a gente. Eu queria dizer para você que você que está ouvindo aí, olha, nós temos aqui uma série de fatores aqui que são importantes no dia de hoje, né? E eu queria exatamente passar para você, já que fizemos essa homenagem ao nosso querido Gabriel Diniz, que se foi, querido de todos nós pelo sucesso, pela juventude, né? E obviamente isso é muito complicado. Eu pensei, vou colocar a Jennifer para tocar. Não, hoje todas as emissoras de rádio, todos os jornais vão colocar isso. Então que tal fazer uma homenagem para um outro cantor que se foi, mineiro, de grande qualidade, e que tem na letra dessa música uma pergunta muito interessante, né? Que ele gostaria de saber, de ser levado a um lugar, por que há tantas discórdias, é o que ele fala com muito mais talento do que eu estou falando, e ele queria estar num lugar onde Deus pudesse ouvi-lo. Acho muito bonita essa música do Vanderly, que também se foi no ano de 2015, de forma ainda muito precoce, e que você vai ver no programa do Rolando Boldrin, a quem eu mando um grande abraço. Vamos ouvir essa música que é de autoria e composição dele próprio, com o saudoso Vanderly. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que esse amigo se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar.
sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Que honra poder, esses dois ícones da comunicação, Rolando Boldrin, aqui, ainda que seja de carona no programa, e o nosso querido e saudoso Vanderly, um talento que se foi, mas que deixou história nas Minas Gerais. Por falar em Minas Gerais e por falar no interior de São Paulo, todo mundo sabe que eu sou nascido em Cruzeiro, né? E fui criado em Juiz de Fora. Então me considero e moro há mais de 40 anos no Rio de Janeiro. Eu falo que eu sou paulimineiroca, ou seja, um pouco paulista, um pouco mineiro e um pouco carioca, não é? E eu quero mandar um abraço em especial ao meu primo querido Flávio Novaes, que faz parte da bonita família do Novaes, que o pai dele, o Zé Roberto de Toledo Novaes, já é falecido e foi casado com a minha querida prima, que praticamente foi criada lá em casa, a Magali Novaes. E a família Novaes foi a fundadora de Cruzeiro há muitos anos atrás. E quando eu estava ouvindo isso e ouvindo aqueles que se foram, e o Zé Roberto Toledo Novaes era tão amante e amoroso, por assim dizer, esposo dedicado da minha prima, que hoje ainda está viva e que tem também como filhos o Zé Carlos e o Roberto Novaes, que fez um livro, foi à Itália, fez um livro a respeito da família Grandinetti. E hoje ele se foi, né? Já tem algum tempo, mas o livro está em cada casa do Grandinetti, que nós temos uma particularidade: essa família é única, ou seja, todos foram saídos lá de Latrônico, na Basilicata, no ano de 1850, quando migrou para cá o meu bisavô, né? Francesco Grandinetti, e a minha bisavó Teresa de Acóia. Então quero mandar um abraço para o Flávio, agradecer a audiência e mandar um abraço também para a turma de Cruzeiro. Por falar em Cruzeiro, eu quero aqui, antes de partir para a sala de visitas, mostrar para vocês a linda homenagem que eu recebi da cidade de Cruzeiro, o mérito Mantiqueira, que é dado pela Câmara Municipal de Cruzeiro e já aconteceu em 2016, portanto tem tempo, né? Por bondade do meu amigo Breno Santiago, que era o então presidente da Câmara, não sei se ele continua, aliás, o Diego Miranda, perdão, o vereador foi o Breno Santiago, e o Thales Gabriel Fonseca, primeiro secretário. Na verdade, esse belo título que a gente agradece de coração, ele foi inspirado pelo grande comunicador da região, o Alves Júnior, um comunicador que realmente representa muito bem o radialismo do Vale do Paraíba. Muito bem. Isto colocado, isto posto, vou passar aqui. Bom dia, Samira. Vou passar a câmera para você e vou ficar ali ao lado. Segura isso aqui para mim, por favor. E vou ficar ao lado do nosso querido Aybinder, né? Nosso querido doutor Luiz Aybinder, né? Gozado, outro dia Samira observou que o nome é Aybinder, mas a maioria fala Aybinder, né? Eu acho que é um vício de linguagem da gente, né? Mas acho que dá para entender, né? É verdade. Dá para entender, né? Não é um som muito comum em termos de português, né? Que a sua descendência é alemã, não é? Esse nome é alemão, que é um encadernador. Ah, é? Olha só que interessante. E a sua família veio por parte de pai, que foi alemão? Parte de pai. Avô, bisavô. A turma veio aqui.
chegou no Brasil e aí veio essa figura que brilha até hoje na psicologia, né? Mas, meu amigo, o que dizer para os inúmeros fãs desse Gabriel Diniz, que hoje está, infelizmente, na crista da onda, mas de uma forma desagradável, né? Porque muito jovem, no auge do sucesso, a queda do avião, faleceu e tem muita gente aí impactada. Bom, o que a gente sente depende do que a gente pensa. Cada um com a sua crença, cada um com a sua fé. Claro. Né? Isso é óbvio. Dentro da minha visão, tudo é bola de sabão. Já falei isso aqui no programa. Tudo que existe é bola de sabão, no sentido que é transitório, está predestinado a desaparecer. Então não é uma surpresa uma bola de sabão estourar. Claro. Não é agradável, não é desejável, mas bolas de sabão estouram. Qual é a condição fundamental para morrer? Estar vivo. Preencheu. Tudo que está vivo vai morrer. Então, se você tem essa percepção enraizada, não superficial, eu digo, ter ciência é uma coisa, e ter consciência é outra. Se você tem consciência dessa transitoriedade, você não fica muito abalado. Entendeu? Eu já passei por experiências pessoais que digeri bem porque eram bola de sabão. Se a Samira ganhar uma flor, uma rosa, você não vou te dar rosa. Você vai me dar um espinho, Não, se a Samira ganha uma rosa, ela não tem a expectativa que essa rosa vai durar muito. Essa rosa vai murchar. Pouco tempo vai murchar. Por que não ter essa mesma consciência em relação às pessoas? Eu sei que é triste para quem vai sentir a falta dele, mas isso também a dor passa. Mas quanto mais você compreender que tudo é transitório, se enfrenta com mais tranquilidade, é isso? Isso. Você fica triste, mas continua em paz. Quer dizer, a procura seria da paz, então. Seria de você se equilibrar apesar da dor do outro. Quem tem paz de espírito fica inabalável por dentro, independente das circunstâncias externas. Você não precisa ganhar dinheiro, precisa perder dinheiro, isso não te afeta muito se você consegue blindar a tua paz de espírito. Felicidade é outra coisa diferente, que já depende de algum fator externo. Você casa, ganha na loteria, qualquer coisa assim. Olha, nós vivemos uma época do país com uma série de problemas, de dificuldades, com a imprensa toda ela, né, divulgando as coisas ruins que aqui estão acontecendo no país, do ponto de vista de violência. Ainda ontem, eu cheguei até a comentar com você antes do programa, foi feita uma reportagem aí na TV Globo, né, mostrando que a Baía de Guanabara se tornou rota para narcotraficantes, e não há fiscalização, navios ficam fundeados e também não há fiscalização. Tudo isso faz com que o brasileiro hoje tenha dificuldade de ter autoestima, né? Como reverter isso diante desse quadro? Eu faria uma observação. A autoestima também não depende de circunstâncias externas. A autoestima é quanto você se estima. Pode ser muito ou pouco. Não depende das circunstâncias. Você se valoriza como pessoa, não em relação à sua condição financeira, posição na sociedade, mas como pessoa você se valoriza. Agora, essas coisas acontecendo, sempre aconteceram. E se for pensar bem, olhar para a história, eram piores. Hoje nós temos mais divulgação. É verdade. Hoje você tem muito mais divulgação. Acontece uma coisa lá em Sergipe, como foi o caso imediatamente você está sabendo. É universal, né? Eclode no mundo todo. As guerras sempre foram muito mais violentas, mortos, tudo. Agora é mais noticiado. E isso é da natureza humana. Alguém já disse que o homem é o lobo do homem. Então a desonestidade, tudo isso campeia. Mas isso não é motivo para a gente esmorecer. A gente pode entender que isso acontece e, na medida do possível, lutar contra. Mas isso sempre vai acontecer. Ontem na China, o sujeito lá esfaqueou uma criança no ponto do ônibus.
Depois você matou. Não precisa muito. Hoje em Campos, ontem, não sei se você ficou sabendo, ontem à noite em Campos, uma menina de 13 anos foi encontrada morta. Ela estava sozinha na casa, tomando conta de um garotinho de 2 anos, irmão dela, e de um outro de 6 anos. E os pais tinham saído, não sei se para diversão ou se de repente de trabalho, quando chegaram em casa, encontraram a menina de 13 anos morta a facadas e amordaçada. E aí teve até o depoimento, eu fico vendo todos os noticiários, de uma pastora, que ela frequentava a igreja da pastora, e a pastora aos prantos, dizendo que era uma menina ótima, maravilhosa, solícita, que obediente aos pais, essa coisa toda e tal. Quer dizer, você vê que não precisa ir tão longe, né, para a gente ver casos terríveis como esse. Mas a minha perspectiva, isso acontece. Mas quantos milhares de coisas positivas aconteceram ontem que não são registradas? Pois é. Daí, Quantas pessoas estão nos asilos trabalhando como voluntárias, hospitais, creches, dando comida para pobre, fazendo serviço social na Amazônia, no Nordeste? Quantos? Nós pegamos um negativo e generalizamos. Se você focar no negativo ou no positivo, isso vai ocupar o espaço todo da tua mente. Mas tem muita coisa positiva acontecendo. Você fala do rapaz que morreu ontem. Sim. Quantos nasceram? Sabe? Então, o avião que cai é notícia. Isso que não caem. Pois é, mas há quem defenda, eu concordo com o que você está falando, porque há quem defenda, e eu até defendo isso, fosse eu editor de um telejornal, eu diria, olha, vamos fazer o equilíbrio, né? Tem a notícia ruim, mas tem também exatamente o que você falou, a notícia boa, as coisas boas que estão acontecendo. Mas isso não vende. Né? Eu não sei se não vende, porque isso é uma característica hoje, depois de tanto sofrimento, da Europa. É uma característica hoje, depois de tanto sofrimento, dos Estados Unidos. Nós ainda não sofremos como país o bastante que foi sofrido pelos Estados Unidos na Guerra da Secessão. Nós ainda não sofremos como país o bastante que foi sofrido pelos países europeus na época da guerra. Então eles todo ano a gente sofre. Não é? Sim, mas 60 mil mortos por ano? Não, é uma guerra? 60 mil mortos não são 4 milhões de mortos do judaísmo. No Brasil, por ano morre mais do que todos os deixa eu tentar. Da guerra do Vietnã. Deixa eu tentar expor esse raciocínio. Então, quando você chega na Europa, e teu filho deve saber disso, e também nos Estados Unidos, você não tem essas primeiras páginas em crimes. É uma característica, você não vê isso no Washington Post, você não vê isso no New York Times, você não vê isso no Le Monde de Paris, você não vê. Não tem problema? Tem problema. Mas você vê assim, digamos, houve um determinado crime. Aquele mais potencializado, ele estará provavelmente num cantinho da primeira página, e vai lá, página 207, ou 27. Então você vai na 27 e lê. Porque eu tenho para mim a tese, você pode contestar se quiser, de que na realidade, por tanto sofrimento, porque não estamos falando de sofrimento de 60 mil pessoas, nós estamos falando do sofrimento de uma guerra de 5, 6 anos, onde milhões de jovens morreram, onde milhões de pais tiveram a perda, porque não há, me perdoe, eu acho muito bonitinho essa coisa de dizer, olha, nós vamos entender que é a morte, mas quando você perde um filho, quando você perde uma mãe, há um período natural de sofrimento. Chamado luto. De luto, não é? Então eu acho que essa lição... Eu não falei contra isso. Não, você não falou. Eu estou só reiterando isso. Eu acho o seguinte, então a imprensa de lá, porque aqui, eu conheço pessoas que dizem assim, eu não vejo mais os telejornais. Porque é um negócio louco. Eles botam 6, 7, 8, 10 casos ruins e depois no final vão falar de teatro. E isso faz com que aquelas pessoas menos preparadas, que representam provavelmente a maioria, eu digo psicologicamente, fiquem num estado de baixa estima, não. Você vê programa de televisão à tarde, fica repetindo ad nauseam. Ad nauseam é chique, né? Até enjoar. A mesma notícia. A mesma notícia. Parece que só existe crime. Quer dizer, ele induz esse tipo de raciocínio. O que eu estou convidando
é você dar um passo atrás e ver o cenário mais amplo. Perfeito. Tem muita coisa boa Muita coisa boa acontecendo, Muita é verdade. coisa boa, muita gente boa muita gente trabalhando. boa, muita coisa né? boa. Quanta gente se sacrificando pelos outros. Exatamente. Quanta gente embrumadinho, levando comida, lavando roupa, fazendo isso, fazendo aquilo. Voluntariando-se. Hein? Né? Voluntariando-se. Os né? bombeiros lá, Os bombeiros, são heróica. Mas você você olha vê... isso aqui É. e vai ver que o cara deu a facada na avó. Tá vendo de jornal, mas será que esse é o cenário todo? Ou nós estamos fechando o Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque não podemos focar só no pior, embora a gente lamente o pior. Lamenta. Não é? É terrível, é uma pena. Mas o pior é minoria. É. Quantos aviões voam por dia no mundo? Milhares. Milhares. Acho que mais do que milhares. né? Talvez milhões. Talvez milhões, não sei. Quando cai um lá na Ucrânia, teco-teco na Ucrânia, caiu o avião na Ucrânia. No mundo todo. Não tem proporção. É verdade. Seria um caso realmente, isso é uma crítica construtiva que eu não só concordo contigo, faço para os nossos companheiros jornalistas de um modo geral. Porque se você tiver o balanço da coisa, porque eu entendo, aqueles que defendem só a notícia ruim, dizem assim, não, nós temos que divulgar, porque, por exemplo, o doutor Aibinder está lá na casa, de repente vai passar por uma determinada rua onde está havendo um tiroteio. Se não divulgar isso, ele ou qualquer outra pessoa podem morrer inadvertidamente. Então tem lógica. Mas não tem lógica. Eu concordo você com nós fazemos isso para vender jornal. Aqueles que defendem isso defendem com esse viés. Agora, Papo furado. Agora, por que não divulgar? Por exemplo, recentemente, algum tempo atrás, nós fomos na formatura de um dos meus filhos, né? Do Bruno. Então é uma coisa emocionante que acontece dezenas, centenas de vezes no país inteiro e que, meu Deus do céu, é interessante, porque não estava só um garoto jovem se formando no terceiro grau com 22, 23 anos, não, tinha também um senhor de 40, de 50 também ali se formando, e aquilo é um exemplo, não é? Quer ver outro exemplo? E não é divulgado. Não sei se você soube que pessoas queimadas no Brasil, nas universidades brasileiras, descobriram que a pele da tilápia, colocada sobre a pele humana queimada, regenera a pele humana. É mesmo, é? Cadê a notícia? Não precisa muito, aqui foi dito. Quantos milhões de pessoas no mundo sabem disso. E sabem disso. E poucas coisas, no momento de baixa estima com relação ao Brasil, que é lamentável, tem muita gente querendo sair, muita gente indo embora do país, e é verdade, né? E eu fico muito preocupado também com o que a gente está passando, que, por exemplo, o nosso programa aqui, ainda que modesto, ele vai para o mundo inteiro. Então eu fico imaginando o que o professor Jorge Trigo, por exemplo, meu querido amigo lá de Lisboa, uma pessoa intelectual, uma pessoa que deve estar pensando em termos de Brasil. Né? Quando vê tudo isso que a gente vê aí mal divulgado, não pelo nosso programa não, mas muito mais pela TV oficial, as TVs abertas, por assim dizer, né? Então é como você falou, quer dizer, há coisas que deveriam ser divulgadas e não são. E eu não concordo com esse negócio de que não vende, não. É que nós acostumamos o público a comprar. Na redação de uma emissora de rádio, eu cheguei lá, um dos produtores estava muito chateado. Pô, não aconteceu nada de ruim hoje. Ele estava louco para dar uma notícia. Para dar notícia. Que não tinha. Naquele momento não tinha. Como se jornalismo fosse só isso. Não é? E tem aquela frase americana, no news, good news, né? Sem novidade é uma boa notícia. É verdade. Quer dizer, o que eu acho, quer dizer, a minha percepção, que os nossos editores vejam isso, né? Por que você não tem nos jornais dos países de primeiro mundo tal destaque? O povo inculto como o nosso, mantido sem educação, porque é mais propositadamente, fácil, que é mais fácil ser manipulado, vai procurar coisas boas. Ele não está preparado para isso. O foco dele vai para a criminalidade, sendo os criminosos muito mais perigosos que portam uma caneta, não uma metralhadora. É verdade. E é o chamado pão e circo, né? Hein? É o chamado pão e circo, né? Quer dizer, dá pão e circo pro povo e você tem a manada, Copa do Mundo. Outro dia eu estava pensando, eu confesso a você que eu faço as minhas caminhadas no entorno do Maracanã, vez por outra, mas toda vez que eu olho para o Maracanã me dá uma raiva, não o Maracanã em si,
que eu acho uma obra e tal, mas que não tinha necessidade de ser remodelado da forma que foi, e muito menos de gastar 1 bilhão e 700 milhões, a não ser para encher o bolso do Sérgio Cabral. Como é que eu faço aquela festa em Paris? Que absurdo, né? Que absurdo, né? Você vê quando falavam do legado. Qual foi o legado da Copa do Mundo no Brasil? Montão de esqueleto e elefante branco. Não é verdade? Tinha um estádio que fizeram lá para o PAN. Olha só que ideia bem bolada. O meu irmão foi um dos arquitetos. Sei. Fizeram um estádio, que o estádio seria desmontável, já era pré-fabricado para ser desmontado e ser montado como uma escola. Cadê? Quer dizer, as coisas não têm solução de continuidade, né? Elas são feitas de acordo com o político da época, exatamente como ele está falando. Quer dizer, a educação no país que é a grande falta, né? O que tá acontecendo só acontece porque a maioria da população não tem, infelizmente, a capacidade de dirimir, né? De perceber onde está sendo enganada, seria isso. Por exemplo, eu acho que eu passei para a Samira naquele nosso grupo de política. Sei. Entrevistas e passeatas. Por que está fazendo passeata? A pessoa não sabe. Sabe nada. Você pergunta qualquer coisa mais elementar. Se perguntar quem é o presidente da República, talvez não saibam. Não sabiam. Vai no toda bolo. pintada, toda não sabia. Tinha a menor ideia do que estava fazendo lá. Era oba-oba. Esse povo não pode raciocinar bem. É mantido deliberadamente na educação. É mais fácil conduzir esse povo, o político demagogo conduzir esse povo. Por isso não interessa eles da educação. Cada vez pior. Pois é. Agora, você acredita que se houver uma proposição, e é uma proposição do atual governo, proposição é uma coisa, realização é outra, muito diferente. Se essa proposição, se ela permanecer por muitos anos, quanto tempo o Brasil vai levar para mudar essa estrutura de quase nenhuma educação, de 50% da população sem saneamento básico? Enfim, quanto tempo? 20, 30 anos? Olha, se eu desse um número, eu ganharia um prêmio Nobel do mentiroso. Só bola de cristal, né? Acho que nem bola de cristal. Que coisa, né? Aí nós estamos evoluindo. E no ranking mundial de educação, nós estamos caindo. Estamos atrás de países africanos. Verdade. Nós estamos de baixar ré há muito tempo. E muita demagogia, muito blá blá blá. Muita falácia. Falar bonito, na maioria das vezes, atrai aquele que é inculto. Né? Não tem o senso crítico desenvolvido. Não tem. Quer dizer, é muito difícil isso. Eu quero mandar um abraço para a Tânia Malheiros, né? Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Samira, bom dia a todos, até amanhã. Vai estar aqui a Tânia e vai estar aqui também o Conjunto Grafite, com o Chico Donguia, né? O Oscar Berro, Samira, Fernando e Aibinder, que tenhamos um ótimo dia e tenhamos paz em nossos corações. Ok, Berro? Você também, querido, né? A Carol... Espectador de alta qualidade, né? Nosso querido Berro. O Carol Silva, bom dia para você também, para a Samira, né? O Luciano Gomes teve a gentileza de mandar aquelas ilustrações da prece de cartas. Ele é de Pedrinópolis, em Minas Gerais, e volta e meia está vendo a gente. Ele disse que qualquer dia vem ao Rio, quando vier eu faço questão de recebê-lo aqui. Aliás, quem está chegando no Rio é o Juan Cabadeiro, que é nosso amigo lá de Punta del Este, no Uruguai, né? Vai vir após o dia 8, eu já convidei para ele participar aqui. Ele é um atleta, é mais ou menos já de meia idade, mas é ciclista, essa coisa toda e tal, e ele está vindo para cá. Ontem ele estava vendo a gente, espero que ele veja este programa. Mas, meu caro Aibinder, onde que é psicologia? Num quadro desse pode ajudar a pessoa a ter autoestima? Porque, obviamente, nesse quadro, muita gente cai em depressão ou não. Cai. Diz que o Brasil é o país do carnaval. O Brasil não é o país do carnaval. O Brasil é o país da quarta-feira de cinzas. Do jeito que está, Hoje em dia né? É. O Brasil é campeão mundial de ansiedade e em quinto lugar na lista de depressão. Em oitavo lugar na lista de suicídio. Quer dizer, é dose. É dose. É bem pesado. A autoestima é um processo individual. Falta, eu acho, esclarecimento psicológico nas escolas, na base da nossa educação.
Até hoje eu não sei para que eu aprendi raiz quadrada. Também não, equação de segundo também grau. não. Raiz quadrada para mim é um mistério. Eu sabia fazer, não sei mais. Não, eu sei, mas para quê? Ó, vamos mandar um abraço para o nosso querido professor de matemática, doutor Pedro, que ele deve escandalizado, porque ele sabe para que serve raiz quadrada. Eles que brevemente estará aqui conosco, se Deus quiser, de volta. Mas deve ter um motivo, mas para nós... Raiz quadrada, equação de segundo grau. Já que ele é professor de matemática, para agradá-lo, rios que ficam na margem esquerda do Amazonas. Nós aprendemos tanta inutilidade e não aprendemos nada sobre a vida. Sobre o emocional das pessoas. A tal da inteligência emocional é muito importante, não é? Não é? A pessoa se controlar no momento de pressão. Isso. A psicologia ajuda a isso? Muitíssimo. Eu acho que é o principal. A imaturidade é marcada pela baixa tolerância à frustração. Sei. A pessoa não consegue ser contrariada. Quando contrariada, ela fica furiosa. Uma criança se esperneia jogando no chão, um adulto pode matar o outro. Sabe assim, não tolera a frustração. Casais se engalfinham aí por nada. Outras pessoas pelo ego, pela vaidade, por se acharem pessoalmente ofendidas pela discordância que o outro tem a respeito da opinião dela. Então falta uma base educacional no sentido da psicologia. Quando isso, se acontecer, vai melhorar as gerações futuras, que aquelas crianças crescem jamais estabilizadas. Os pais não têm nenhum preparo para ser pai. Você, para ser pai, você tem 5 filhos, eu tenho 2. A única coisa que nós precisamos para ser pai foi capacidade biológica de fazer filho. Verdade. Todos nós aprendemos de sopetão, né? Se é que aprendemos. Na marra. Até onde chegamos. Os erros que nossos pais cometeram conosco. É verdade. E os nossos avós com eles. E assim vai subindo. Então não teve uma formação um embasamento para educar as crianças. E aí tem problema. Você vê cada absurdo familiar aí que... Sem dúvida. Você não acredita que está vendo aquilo. É verdade. E você, felizmente, pelo que eu noto, uma família muito boa, muito harmoniosa. Muito obrigado. E a sua também, né? Mas um pouco talvez do senso de você perceber algumas coisas, tentar corrigir rotas, né? Eu acho que é isso. Agora, realmente o que você fala é verdade. Nenhum de nós, por exemplo, eu me lembro quando nasceu meu primeiro filho, eu achei, o Serginho, que eu mando um beijo, que amo de montão, né? Eu fiquei ali, falei, poxa, mas não é, eu fiz um filho meu, quer dizer, não é? Porque era muito menino, diga-se de passagem, né? Então, é aquela história, como você falou, quando a sociedade caminha direitinho, as coisas são bem melhores. Vou te dar um exemplo, deve estar me vendo lá, ou vai me ver, porque eu vou mandar para ela, a Aline Raibolt. A Aline Raibolt foi minha produtora durante 4 anos, mais ou menos, logo no início da Madrugada Tupi, lá na Tupi. Depois ela namorou pela internet, conheceu o Ivan Bergquist, que veio aqui, um norueguês, casou-se, mora hoje em Oslo há mais de 8 anos, já tem filhos com ele e tal. Toda vez que ela vem aqui, pelo menos algumas vezes ela nos visitou, a gente almoçou juntos e tal, uma moça muito querida, ela e o marido. E ela comentou o seguinte, você vê o que é um país organizado, que na Noruega, por exemplo, o imposto é da ordem de 50%, mas acontece que você tem não só o suporte psicológico que você tanto reclama, como você tem todos os cursos, até a pós-graduação, doutorado e tal, absolutamente de graça. Você só vai particular se você quiser pagar. A saúde é absolutamente de graça. Quer dizer, então retorna o teu imposto. Retorna o teu imposto. Então você tem criminalidade? Tem um maluco lá, você se lembra, foi lá numa ilha, matou não sei quantas pessoas numa ocasião. Maluco, né? Mas é um maluco, é uma coisa excepcional. Agora, se você não tem aquela história, você dá o dinheiro, é o tal negócio do Bolsa Família, mas você não ensina a pescar, é antigo isso, né? Quando acabar o dinheiro, o cara vai cometer atrocidade, alguma coisa, porque ele não tem o quê? Não tem a qualificação, né? E fora que roubam na Bolsa Família, né?
Fora isso, fora desvio de dinheiro, essas coisas todas. Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu... Agora, para mudar de assunto, mas já que nós estamos falando de drama, tragédia, me dá os parabéns que eu acertei o diagnóstico daquele maluco que esfaqueou o Bolsonaro. Que era maluco mesmo, né? Ele vai para o hospício, não vai no para o jornal penitenciário. hoje, ele é inimputável e transtorno delirante do tipo paranoico. Você sabe que eu falei isso aqui? Agora você vê... É bem conveniente, né? Porque você aí... Não, peraí. É fato, não é desculpa. Aliado a isso? Não. Agora, vamos supor que alguém pegue a pessoa maluca e potencializa ela para fazer o crime, sabendo que ela é maluca. Olha, é só botar pilha. Né? Quer dizer, os verdadeiros mandantes estariam à solta. Não. Mas o cara em si... Adélio, né? Entendo, Adélio, O Adélio é maluco. Pode ser. Foi dado laudo... transtorno delirante do tipo paranoico. E você antecipou isso aqui. Falei isso na ocasião. É verdade. Porque não é difícil, não foi nenhum mérito meu, não, porque aquilo é muito fácil de... Estava claro que o cara não batia bem dos pinos, né? E foi bastante fácil. Agora, o que eu falei que eu não queria tocar, mas eu vou ter que tocar, porque é um fato real, né? O que houve agora ali onde foi mesmo? Na penitenciária? Manaus. Em Manaus, 50 mortos, quer dizer, 55. até onde já aumentou mais 5. 40. Acharam 40. E foi guerra de quadrilha, né? Que deixaram os caras se matar mutuamente lá dentro, né? Agora o Moro chegou... Deixaram ou não conseguem impedir também, Ou não conseguem impedir, pois mas é aí que a gente vê que o Estado está completamente manietado, né? Há áreas no Brasil que o Estado não consegue entrar, inclusive dentro da penitenciária. Dentro do Rio de Janeiro? Dentro do Rio de Janeiro. Mas para uma comunidade, vê se você consegue entrar. Não consegue. Se entra, não sai. Não consegue. E sabe como é que te mataram? Escova de dente. É mesmo, rapaz? Vai raspando, faz um finco, né? Escova de dente vira estilete. Você vê o que faz a falta de educação, a falta de tudo, né? Quer dizer, como conviver com essa situação carcereira no Brasil, onde há imagina, nós temos aqui um espaço relativamente pequeno, né? Se você botar 3 ou 4 pessoas, está ótimo. Se botar 15, meu Deus do céu, é desesperador. E às vezes você tem numa cela, eu tive a oportunidade de visitar alguns presídios, onde eu fiquei, nossa mãe do céu, você tem 60 pessoas numa cela de 6 por 6 metros. Eu trabalhei ali na Pecareca. É mesmo? Hoje não é mais presídio, né? Não. Mas antigamente era... Acho que Minha Casa Minha Vida. Mas você trabalhou no auge. Eu trabalhei lá na década de 70, 80, no hospital psiquiátrico. Tinham 3 penitenciárias e um hospital psiquiátrico lá. Então, eu trabalhei ali. Em algum momento você sentiu que a delegacia era pior. A delegacia, você tinha esse acúmulo, assim, indescritível. Indescritível, né? O Garotinho, o governador Garotinho, não estou defendendo ele, mas é um fato. Alguma coisa positiva deve ter feito. Ele fez delegacia legal, o que tirou aquele aspecto de carceragem das delegacias. Você vê no Rio Grande do Sul, não tem vaga na cela, bota os caras dentro do camburão. Algemado. Algemado, não vai deixar solto. Bota os caras no camburão, não tem onde guardar preso. E tem uma teoria aí, vamos deixar as vítimas da sociedade soltas, né? Para fazer mais vítimas da sociedade. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Tem que resolver isso. É verdade. O governador Witzel está propondo fazer um edifício prisão lá em Jericinó, lá em uma ideia, né? É uma ideia. Tem no mesmo espaço consegue acomodar mais pessoas. Não é a nossa expertise, né? Mas eu como jornalista, você como psicólogo, como radialista até, as leis teriam que ser mais duras, né? Hein? As nossas leis tinham que ser mais duras, né? Do ponto de vista da punição, do ponto de vista de fazer com que o cara não fosse sustentado por nós. Chega a ser engraçado que quem vota as nossas leis são bandidos. Que são futuros candidatos a serem acusados. Quem é que formula a nossa lei? É alguém que está fazendo aquilo
em defesa própria para evento futuro. O exemplo disso agora é que não passou até agora não passou a emenda por parte, aliás, por parte do Moro, né? Com relação de ser mais duro realmente para com os criminosos. Não passou. Até agora não passou. Mas é mais duro com eles mesmos. Quem aprova essas leis? Esse é o grande problema. Entendeu? Diz também que o governo Bolsonaro é ruim. Pode até ser, mas estão deixando o homem governar? Entendeu? Agora, falta por parte dele também alguma habilidade, né? Não, falta. Ele próprio tropeça na vida. ele tropeça. Mas ontem deu uma esperança. Eu coloquei uma entrevista dele aqui no ar, muito bem feita pela Record, no final do programa de ontem. E mostra um certo progresso nessa coisa de não falar o que vem à cabeça. Porque houve um momento que o repórter da Record, não sei se você viu a entrevista, o repórter perguntou para ele, mas o senhor chamou aquelas pessoas daquela manifestação contra a educação de imbecis, de idiotas e tal. Ele veio e disse assim, não, eu exagerei. Eu chamaria agora de inocentes úteis. Quer dizer, ele ouviu alguém, vai com calma, porque senão... Eu passei para Samira, disse que ele chamou de idiota útil, porque é idiota útil. Se fosse para chamar de não idiota, que é idiota, ele teria votado no PT. Pois é. Olha, é uma pena, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Foi rápido, né? Mas foi muito importante. E qual no meio de tudo isso que nós falamos de coisas ruins, coisas boas, qual é a mensagem que você daria, baseado até no teu curso, que é um curso de esperança, né, para o ouvinte que nos está vendo agora e para quem não tem acesso, porque muitos poderão ir lá no Flamengo, no edifício 66, não é isso? Na Praia do Flamengo 66. Na Praia do Flamengo 66, fazer o seu curso. Na sala 310, às quintas-feiras da tarde. Aliás, a primeira aula é gratuita, né? A pessoa pode ir decidir se pode continuar ou não, né? Mas muita gente não pode, mora em outros lugares, mora em outros países até. Pode assistir a live também. A live no Instagram. Sexta no Instagram, 8 horas da noite, psicólogo Embinda. Então, muito bem. Isto colocado, isso posto, qual é a mensagem sua para as pessoas que hoje estão um pouco down com a morte do rapaz, do Gabriel Diniz, com toda essa dificuldade que o país atravessa? Um pedaço da poesia do Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. A vida é combate que aos fracos abate, e aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Bonito, bonito. Doutor Embinda, muito obrigado mais uma vez, foi muito boa a sua presença, não é? Um abraço para o nosso querido Fábio Bittel, né? Que hoje ele acordou com uma indisposição, mas na terça-feira que vem, se Deus quiser, estará aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez. Nós estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, mandando um abraço para o Oscar Berro. Existe sempre um dia depois do outro. É isso, Oscar. A Tânia Malheiros, que aqui estará conosco amanhã. O Chico Donguia também estará conosco e o Conjunto Grafite, não é? Então, a todos vocês. E o meu carinho dedicando o programa do dia de hoje, Samira, ao Flávio Novaes, nosso querido primo, que escreveu para mim dizendo: Fernando, é sempre bom te ouvir aqui em São Paulo. Então, um grande abraço, né, para o Flávio, para o Zé Carlos, doutor Zé Carlos, médico, e também para o doutor Roberto, né? E para a minha prima Magali. A todos o nosso carinho, o nosso abraço. Namastê. Vamos lá, que as letrinhas vão subir e, se Deus quiser, com o som, né? Vamos lembrando a você o dia de amanhã a partir de 8 horas.